Fala galera, bacana? Sejam bem-vindos ao Nunca Se Sabe, beleza? Professor Davidson, nós estamos aqui para ajudá-los, né? Em história, filosofia, sociologia, essas paradinhas aí bacana. Tranquilo? Você compartilha aí com a galera esse vídeo, né? Essa aula. Você se inscreve no nosso canal, dá um joinha, comenta aí, tal. Para a gente continuar agilizando o esquema, beleza? A gente conta com vocês, ok? Professor Date, né? Já apresentei. E nós vamos continuar em nosso roteiro de história. Vamos fazer aqui uma playlist, né? Bem cabulosa de história, bem detalhada, tá? Se você quer aprender história, se você quer compreender a história de forma clara, precisa, objetiva, esse é o canal, ok? Não só história, né? Filosofia e sociologia também. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre Roma Antiga. A primeira parte, eu vou dividir Roma em duas partes para a aula não ficar muito extensa, ok? Porque é muita informação, ok? Então, vamos que vamos, galera. Ó, primeira coisa, nós temos que entender os aspectos naturais de Roma e como que eles começaram a se organizar economicamente desde a sua formação. Os aspectos naturais é a questão da localização deles. Eles estão ali na Península Itálica. Eu vou já falar sobre ela e vou já mostrar ela para vocês, beleza? O relevo dessa península aí, tá? Que é a atual Itália, tá, pessoal? Ele é moderado, que facilitou a comunicação entre eles e o desenvolvimento até entre eles, tá? E apesar de ser um litoral pouco recortado, diferente dos gregos. Os gregos, eles vão se desenvolver numa região que é meio cabulosa. Por quê? Porque a localização dos gregos na Península Balcânica, tal, nos Balcãs, ela é uma região que é montanhosa, é recortada por penínsulas, ilhas, tá? Então, nós vamos ter lá na Grécia o desenvolvimento de cidades separadas, isoladas, geograficamente uma das outras, tá? A formação de cidades-estados. Os romanos não. O relevo de Roma, ele é mais encabuloso. Só lá para o norte nós temos as montanhas, né, que é um relevo bem montanhoso. Aqui não cabe a gente analisar isso agora, não. Mas esse litoral é pouco recortado, que vai facilitar a comunicação entre eles, não só a comunicação também, como a própria economia, porque vai ser uma região da planície do Lácio que favoreceu o desenvolvimento da agricultura, beleza? Então, a região onde os romanos irão se desenvolver, ali contribuiu para o desenvolvimento da agricultura, que a princípio vai ser a base produtiva e a base econômica dos romanos. A base produtiva, comércio, para os romanos, vai se desenvolver só mais tarde, tá? Depois da expansão. Tranquilo? Muito bem. E o modo de produção, a forma como eles se organizavam, né, economicamente, era o modo de produção escravista, que eu já citei na aula passada, quando eu falei sobre os gregos, ok? A base produtiva dessas civilizações vai ser o trabalho escravo. Olha só aqui para vocês, né, para a gente fazer uma análise da Península Itálica, né, ali onde os romanos irão se desenvolver, a atual Itália. Né? Tu vê ali que nós temos na parte norte os etruscos. Os etruscos, né, é um povo guerreiro, né, que está em constante expansão e invasão na península. E bem ali no meio nós temos os italiotas. E os italiotas, até para se defenderem da invasão etrusca, eles vão fazer uma fortificação e vão chamar de Roma. Então, a origem de Roma, historicamente, está relacionada a isso, tá? Essa defesa que os italiotas, né, que eram os latinos, os sabinos, precisam fazer com relação à invasão dos etruscos. Mas eu quero focar bem com vocês os gregos ali lá no sul da península. Ali é a Magna Grécia. Aí o cara pergunta assim, professor, que diabo que os gregos estão fazendo ali? Por que os gregos estão lá na região deles, lá na Península Balcânica, lá na Hélade? Na aula passada falamos sobre os gregos, né, na Hélade. Por que eles não estão lá? Eles estão lá. Eles estão lá. Mas o problema é que lá no início do processo de formação dos gregos, chegou uma galera muito doida lá, armada e tal, que vai implantar o terror. E os gregos vão vazar da Hélade, a primeira diáspora grega. Lembra da invasão dórica? Lá no período pré-homérico. A invasão dórica fez com que os gregos fossem para outros lugares, né, para as ilhas, tal, as penínsulas, povoar outras regiões. E eles vão para cá. Eles vão chegar bem aqui na Magna Grécia, no sul, na Península Itálica. Então, essa é a divisão estrutural, olha de novo aí, a divisão da península da sua formação. Então, o que foi Roma? Roma foi uma cidade que foi criada pelos italiotas, latinos, sabinos, para se defender, beleza? Porque os etruscos estavam em constante invasões ali.
Só que nós temos também a explicação lendária, né? Os irmãos Remo, Rômulo, né? Aquela molecadezinha lá bacana da mitologia, né? Que você já deve conhecer por aí. Que não devemos menosprezar também essa explicação, porque nós estamos falando de antiguidade. Na antiguidade, a linguagem predominante era a linguagem do imaginário, era a linguagem mitológica, ok? Então, era um modelo de explicação da origem de Roma. Roma, ela vai se desenvolver e ela vai desenvolver algumas particularidades que, na verdade, foram grandes legados que nós utilizamos até hoje. Lá no finalzinho da aula, da segunda aula, eu vou falar sobre os aspectos culturais, políticos de Roma, tá? A gente vai desenvolver melhor isso aqui. Mas os romanos, eles terão particularidades como a língua e a literatura, o latim, que eles irão desenvolver, o cristianismo e o calendário ocidental. Olha só, o cristianismo. Jesus Cristo, vai aparecer durante o Império Romano. Só que não vai ser aqui no início, vai ser lá, né? Vou explicar para vocês a divisão histórica de Roma para entender. Vai ser durante a história de Roma antiga que Cristo vai aparecer e ele vai ter seus seguidores, os cristãos, os seguidores de Cristo. Então ali nós teremos o desenvolvimento de uma religião monoteísta que nós chamamos de cristianismo, que tem raízes hebraicas, monoteístas, ok? O que você não sabe que é os hebreus, assiste a nossa segunda aula, terceira, que é sobre a antiguidade oriental, que eu falei deles. Ok? Outra coisa que os romanos vão desenvolver é uma ciência utilitarista. Uma ciência e até uma arte utilitarista. Ou seja, eu vou produzir, eu vou desenvolver somente aquilo que vai ser útil para mim. Então, o que seria útil? Né? Os arquedutos, os arcos, né? As arenas. Então, vai ser uma arte, vai ser uma arquitetura voltada para a utilidade. Tá bom? Então, a arte romana provavelmente nós teremos aqui, né, talvez no segundo semestre, uma playlist de História da Arte para o Enem, e eu vou falar sobre a arte romana para vocês, ok? E outra coisa que também é uma particularidade dos romanos é o direito, né? O direito romano, como não falar desse grande legado do direito romano, a Lei das 12 Tábuas, né, que eu vou explicar para vocês por que essa lei apareceu e quem foi que fez confusão para essa lei aparecer, ok? Então, são algumas particularidades aí desses malucos romanos. Beleza? A história política dos caras é dividida em 3 partes. Observem as fases históricas, né? A monarquia, a república e o império. Mentalizem. Monarquia, república, império. Mentalizem. Monarquia, república e império. Por que eu estou pedindo para vocês mentalizar isso aqui? Porque é muito fácil, né? Eu sei que é fácil, mas em cada uma dessas daqui vai ter uma característica que nós temos que identificar. Não esqueçam, monarquia, república, império. Monarquia, república, império. Monarquia, república, império. Decoraram? Decoraram? Beleza. Professor, eu tenho que decorar isso por quê? Não é decorar, é você entender. Porque o que eu vou explicar para vocês? As principais características de cada um desses períodos. Hoje vamos falar de monarquia e república, ok? Só não vamos falar da crise da república, que vai ser a próxima aula. A próxima aula vai ser crise da república e o império. Então hoje é monarquia e o auge da república romana. A monarquia é de 753 a 509, ninguém precisa decorar a data, que ninguém é filho da mãe, para ficar decorando essa datinha aí. A república 509 a 27 a.C. e o império de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Olha que interessante. Olha bem para o império. Vocês perceberam que no império tem um antes de Cristo, eu não coloquei aqui, mas depois é depois de Cristo. Então no meio bem eu vou ter o quê? Entre 27 a.C. e 476 depois de Cristo. Eu vou ter a cruz, eu vou ter o nascimento de Cristo, eu vou ter o início de Cristo, o início do cristianismo, né, que vai ser o marco de uma outra contagem histórica agora progressiva, ok? E o Império Romano, ele se divide em Alto e Baixo Império, beleza? O Alto Império, pode notar aí, o Alto Império foi o esplendor dos romanos, foi o esplendor territorial, o esplendor político, de centralização, militarista, foi no Alto Império. O Baixo Império já vai ser a decadência de Roma. Olha só, o Baixo Império pode colocar, é decadência. O alto é esplendor, o baixo é decadência. É no Baixo Império que Roma começa a perder território. É no Baixo Império que Roma começa a perder escravos.
É no Baixo Império que Roma começa a se ruralizar. É no Baixo Império que Roma é dividida. É no Baixo Império que o imperador vai lá por caralho de asa para Constantinopla. É no Baixo Império que eu tenho invasões dos bárbaros, tu entende? Então, no Baixo Império que nós vamos ter a crise de Roma. O Alto Império, nós teremos o esplendor de Roma. Então, vamos agora viajar, tá? Nessa maravilhosa história dos romanos, nesses períodos aí, começando pela monarquia romana. Politicamente, os romanos, quando vão se desenvolver, eles vão começar a se desenvolver como uma monarquia. E a estrutura da monarquia era essa. Eu tinha um rei, claro, se é monarquia, monarquia, governo, poder, no poder era o rei. O rei tinha um poder político, religioso, jurídico e militar. Só que tinha um senado e tinha uma assembleia. Esse senado era um conselho de anciãos, aristocratas, decora essa palavrinha, patrícios, que fiscalizavam o rei e elaboravam as leis. Além de termos bem aí os patrícios, nós tínhamos também uma Assembleia dos Cidadãos, que votavam as leis criadas pelo Senado. Olha só, na monarquia eu tenho rei, Senado e Assembleia. Se a gente parar para analisar, eu poderia resumir só entre a monarquia, entre o rei e o Senado. Ou seja, a estrutura de Roma ali, predominante politicamente, era o rei, tá? E o Senado. Que o Senado era quem? Eram os patrícios. Professor, quem eram os patrícios? Os grandes proprietários de terra. Tranquilo? A estrutura política da monarquia era essa. O rei e os patrícios, os grandes proprietários de terra. Observe bem aí como que era esse esquema aí, a sociedade romana. Os patrícios eram um grupo detentor da maior poder, formado por grandes proprietários de terra, que acreditavam descender de Rômulo, né, o lendário Rômulo. Os plebeus, compostos de artesãos, isso aqui é a estrutura social dos romanos, na monarquia. Compostos de artesãos, comerciantes, pequenos proprietários, não podiam casar com patrícios, exercer cargos públicos e religiosos, tinham que servir ao exército. Olha que interessante, não podiam casar com patrícios. O que isso tem a ver? Quem já queria casar com plebeu? Até aqui quase ninguém. Mas preste atenção, vai chegar um momento que esses plebeus eles vão começar a enricar. Dos plebeus vai começar a aparecer ricos comerciantes, tu entende? E agora, esse negócio de as classes sociais querer se misturar, patrícios e plebeus, vai ser necessário uma lei que permita esse casamento, que eu vou falar mais tarde, beleza? Os plebeus vão reivindicar essa lei. Então temos os patrícios, os plebeus, fique ligado em Roma, nessa paradinha, clientes. Mais tarde na República, eu vou falar sobre o que é o clientelismo. Os clientes, em geral, ex-escravos, que dependiam completamente dos patrícios. Olha só, os clientes eram aqueles que dependiam dos patrícios. Por que os patrícios precisavam dos clientes? Porque os clientes era como se fosse o porta-voz deles, entende? Os babão dele. Era a clientela que ia para as manifestações, que defendia os caras, que até votavam nos caras. E eles eram protegidos. Lá em Roma, nós teremos o desenvolvimento, tá, de uma política que a gente chama de política de pão e circo. Ou seja, eu vou dar dinheiro, eu vou dar pão para o povo. E o clientelismo é um grande exemplo disso. E, ao mesmo tempo, também, eu vou propor espetáculos, ok? E os escravos, né, que eram prisioneiros de guerra. Ó, a escravidão em Roma era uma escravidão que eram escravos de conquista, tá? A escravidão na antiguidade tem uma diferença com a escravidão moderna, tá bom? Depois a gente vai trabalhar essa paradinha aí. Mas os escravos eram prisioneiros de guerra ou devedores, né? Escravidão por dívidas. Lá em Roma, se você estivesse devendo, tá? Você não ia para o SPC, tá bom? Não ia para o SPC, eu ia ser escravo do cara. Se fosse assim, hoje a gente estava lascado, né? Ia ser escravo de um bocado de loja aqui na cidade, beleza? Então, eram usados nos trabalhos pesados. Seus donos tinham poder de vida, de morte sobre ele. Eram mercadorias. Uma característica comum da escravidão antiga para a escravidão moderna é que eles eram mercadorias. Só que nós temos algumas diferenciações, ok? Olha só o que vai acontecer agora. Muito bem. Para eu falar da segunda fase. Como era a estrutura política dos romanos? Na monarquia, no primeiro período, era o rei, ali, poder executivo.
nós tínhamos o Senado e uma Assembleia. Então, era o rei e Senado, particularmente, não é isso? Só que agora, nós temos agora os últimos reis, né? Por isso que a monarquia é chamada de período dos 7 reis. O último rei da monarquia, um rei etrusco, né? Tarquínio, ele quer fazer sacanagem com os patrícios. Ele quer, tipo, dissolver o Senado, ou seja, quer dissolver essa estrutura política que também criava as leis. Aí os patrícios, esse bicho quer fazer a molecagem, ó. Ele quer derrubar a gente, só que não fazer o contrário. Olha só, agora vai ter uma revolução, agora vai ser dos patrícios. E ao invés do rei detonar os patrícios, o Senado, vai ser os patrícios que vai detonar o rei. Vão destronar o maluco, tu entende? E agora, já era, não temos mais rei. Então Roma deixa de ser monarquia. E agora esses patrícios, esses aristocratas, agora vão assumir o poder em Roma. Então, como não tem mais rei, não faz mais sentido ser monarquia. Então, agora Roma vai iniciar a república. É o início da República Romana. Eu quero que vocês mentalizem uma coisa que o tio vai falar aqui para vocês. Mentalizem. A República Romana foi uma instituição criada pelos patrícios e para os patrícios. Eu vou repetir. A República Romana foi uma instituição política criada pelos patrícios e para eles, e para os patrícios. Quer ver? Observa bem aí. Observa a estrutura, coloquei aqui para vocês, tá? A estrutura política da República, as instituições republicanas, tá certo? Nós temos aqui a República, nós temos as magistraturas, que cuidavam das questões administrativas, né? O consulado, o censor, o ditador. Olha só, fique ligado em ditador. O ditador, ele era convocado em período de crises. E nós vamos ter alguns ditadores que vão, né, fazer umas paradinhas lá em Roma. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses ditadores, tá certo? Em Roma. Tínhamos os pretores, os edes, os questores. Eram as magistraturas em Roma. Então, cuidavam dessas questões administrativas, né? Aqui daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Tínhamos o Senado também, que dirigia a política, né, interna e externa, propunha as leis, assembleias, blá blá, e controlavam as finanças públicas, também composta por patrícios. As magistraturas, também composta por patrícios. As assembleias, o tribunal, o comício centuriatus e o comício curial, também composto por patrícios. Então, o que nós vimos? Que a República Romana era uma instituição feita pelos patrícios e para eles. Professores plebeus, cadê os plebeus? Os plebeus agora estão começando a enricar, comérciozinho, tal, também querem participação política, começam a fazer reivindicações, e mais tarde nós teremos uma revolução dos plebeus lá em Roma, tá bom? Somente isso aqui para a gente ter uma noção melhor de como era o poder lá em Roma, né? Na República Romana. Isso aqui vocês é bem importante, tá? A gente analisar o Senado, tá? Que dirige a política externa e interna, que eu falei agora para vocês, controlava a atuação das magistraturas e que propõe as leis, tá? E nós tínhamos a Assembleia das Tribos, os edes, que elegia os edes, que elegia os questores. Nós tínhamos a Assembleia Popular, que elege a tribuna da plebe. Essa tribuna da plebe vai ser mais tarde, com a Revolução dos Plebeus. A Assembleia Centuriata, que elegia os censores, os pretores, o consulado e os ditadores em período de crise, como falei para vocês. Tranquilo? Então, era assim que era caracterizado o poder em Roma. Mas o que é mais importante da República Romana? O que é mais importante? Que era uma instituição que excluía os plebeus, tá bom? Era uma instituição composta por patrícios. E essa aristocracia, esses grandes proprietários. Então, aqui, né, nós temos o Senado, como acabei de falar para vocês, aqui para vocês depois anotarem também, tá? A função de cada uma, né, das instituições lá deles, né, as magistraturas, os consulados, os pretores, que eram responsáveis pela justiça, os ditadores, escolhidos pelo Senado para governar por 6 meses, censores, faziam censo da população, os edes, a conservação, o policiamento e abastecimento da cidade, os questores eram responsáveis pelos tesouro público, as assembleias, né, centurial, que votavam os projetos, a eleição dos cônsules. Então, era bem organizadinho, né? Era bem organizadinho, tá? A República. Por que eu fiz questão
de explicar aqui para vocês todas essas estruturas, todas essas instituições republicanas? É porque nós brasileiros também somos uma república. Só que nessa república também temos instituições. Só que nós não temos mais pretores, ditadores, censores, nós temos outras instituições administrativas. O que caracteriza uma república é isso, é que são instituições que são a voz do povo, que aquilo é público, res pública. Tu entende? Então, nós herdamos, por isso que é muito importante estudar os gregos e romanos. Porque enquanto os gregos inventaram a democracia e os romanos a república, nós somos uma república democrática. Tu entende? Então, nós herdamos politicamente essa invenção grega, essa invenção romana, chamada república. Tranquilo? Então, aqui são as estruturas políticas da República Romana. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Como que eles se organizavam politicamente. Muito bem. Como eu falei para vocês, aí o cara pensa assim, professor, e os plebeus? Os plebeus lá, na de boa, tal, só sendo explorados, trabalhando. Eles não tinham participação política e nem direitos, não tinham. É por isso que os malucos agora, eles vão ter lutas sociais, conquista dos plebeus. Eles vão fazer greve, é uma greve geral. Né? Uma greve dos plebeus. Os plebeus saíram de Roma. Qual a importância dos plebeus saírem de Roma, fazer essa greve geral? Porque os plebeus eles eram agricultores, os plebeus eram pequenos comerciantes, os plebeus era a galera que abastecia e que defendia Roma. Agora imagina os plebeus saindo de Roma. Os patrícios, os caras saíram daqui, maluco. Nós estamos agora vulneráveis a invasões, tal. Então foi uma pressão social que os plebeus vão fazer agora à República Romana, aos patrícios. Aí os patrícios, tá bom, plebeus. O que é que vocês querem? Quais são as reivindicações de vocês aos plebeus? Pois anota aí, maluco. Pois anota aí. Anota aí você também. Nós queremos um tribuno da plebe. Nós queremos uma lei escrita, a lei das 12 tábuas. Nós queremos agora a permissão de casamentos com os patrícios, os casamentos mistos. Nós queremos agora o fim da escravidão por dívida, leis licínias. Nós queremos agora plebiscitos, né? Nós queremos ser ouvidos também. E nós queremos igualdade religiosa. Olha só que interessante. Aí imagina lá, né? Os patrícios, tá bom, tá anotando também? Porque os patrícios anotaram. Vocês querem isso, né? Pois beleza, pois vamos fazer isso aqui. Olha só, os plebeus vão conquistar isso. Tudo isso aqui, tribuno da plebe, tá? Lei das 12 tábuas, uma lei escrita, lei calunéia, casamento com a permissão de casamento entre patrícios e plebeus. Poxa, se um plebeu agora se apaixonasse por a filha de um patrício, não podia casar com ela. O plebeu agora queria pegar gato, entende? Queria pegar a patricinha. Então, em Roma, só quem pegava as patricinhas eram os próprios patrícios. Aí os plebeus ficavam só, poxa, que gato, não vou pegar essa gata aí. Tanta vontade de pegar essa patricinha aí, mas não posso nem casar com ela. E agora eles vão lutar por isso. Mas, olha só, eu estou falando isso aqui, mas isso representa, esse casamento de patrícios com plebeus, representa uma modificação na estrutura social de Roma. Não sei se vocês compreenderam aqui junto comigo, mas agora eu tenho ricos plebeus, entende? Que tem como casar com patrícios. Por isso a permissão de casamento entre eles, porque agora a sociedade se modificou. Então os plebeus vão fazer revoluções e os plebeus agora vão ter reivindicações. E essas daqui são as principais reivindicações dos malucos, beleza? Só destacar aqui para vocês, tribuno da plebe, né? Uma tribuna lá só para os plebeus, a lei das 12 tábuas, que eram 12 tábuas mesmo, leis escritas, tá? Que foi muito importante. Na verdade, essas leis das 12 tábuas nem foram favoráveis aos plebeus, mas foi melhor do que não ter. Sabe por quê? Porque pelo menos os plebeus sabiam por que eles estavam naquela situação que eles estavam judicialmente, porque estava escrita. É melhor saber por quê do que não saber, beleza? Então, a lei das 12 tábuas não foi que agora resolveu os problemas dos plebeus. A lei das 12 tábuas agora vai dar igualdade para os plebeus. Coisa nenhuma. Não mudou nada para os plebeus. Mas pelo menos eles sabem por que eles estão naquela situação, porque está lá na lei. Tranquilo? E o fim da escravidão por dívida também foi muito importante. O cara agora ser... eu não vou ser mais escravo porque estou te devendo. Tá? Então agora começa a se livrar agora. Agora eu não sou mais escravo maluco lá, estou devendo ele, vamos negociar. Então, se Roma agora não tem mais escravo por dívida, Roma precisa de escravo. Porque a base produtiva dos romanos é o trabalho escravo.
É aí que vai começar a expansão romana. E Roma agora, com sua expansão, vai trazer escravo. Olha só que interessante. O escravo não é mais por dívida. Agora o escravo passa a ser por conquista. E Roma vai conquistar. Roma vai se tornar a senhora do mundo. Beleza? Então nós temos agora, né, a expansão romana. Roma agora ela vai mudar toda a sua estrutura por conta dessa expansão, tá bom? Mas antes de falar da expansão romana, vamos voltar aqui, olha para mim, e vamos compreender uma coisa, vamos entender uma coisa. Eu falei de duas fases até agora de Roma. A monarquia, beleza? Na monarquia eu tenho um predomínio ali de uma agricultura. Outra coisa de monarquia, que era uma sociedade patriarcal, machista e militarista, a monarquia. Os patrícios, né, tal, os bambambam, beleza? Ditavam as regras, né? Os pais lá em Roma podiam matar os filhos se quisessem, eles eram a autoridade máxima. O homem, o pater familias, beleza? Na monarquia, a sociedade era patriarcal, machista e militarista e agrária. Por quê? Porque não tinham ainda o desenvolvimento do comércio, beleza? Os plebeus tiram o rei, os patrícios tiram o rei do poder e criam entre eles uma instituição chamada de república, diversas instituições compostas por eles, pelos patrícios. Os plebeus, na merda. Os plebeus vão fazer revoluções. Para quê, professor? Para ter direitos. Vão conquistar aqueles direitos que eu falei para vocês. Tranquilo? Agora na república, continuando, os romanos agora eles vão expandir. Anote bem aí. É na república que Roma se torna um império. Anotaram? Repetir. É na república que Roma se torna um império. Por quê? É na república que Roma se expande. Tranquilo? É na república que Roma conquista diversos territórios. Então, eu estou me referindo a império, a esse imperialismo, a essa expansão deles. Vai ser na república. E esse processo de expansão se deu de 3 fases, tá bom? A primeira fase de Roma, os romanos vão dominar apenas a Península Itálica. Lembra da Península? Tem os etruscos, os gregos. Então, Roma agora deixa de ser só aquela cidadezinha e toda aquela península agora passa a ser conquistada pelos romanos, beleza? Então, não esqueça. Primeira fase da expansão, dominam a península. A segunda fase da expansão, Roma agora vai dominar o Mediterrâneo, tá? Vai dominar o Mediterrâneo e províncias de outras civilizações que dominavam todos ali no Mediterrâneo. Na segunda fase da expansão, o foco é o mar Mediterrâneo. Só que tem um problema muito grande. Sabe por quê? Porque já tem uma civilização que domina o Mediterrâneo. Uma civilização que era uma província fenícia. Você lembra que os fenícios eram navegantes? Beleza? Fizeram uma província, Cartago, né, ali em Cartago agora, que tinha um total domínio do Mediterrâneo. E para que Roma pudesse dominar o Mediterrâneo, tinha que bater de frente com os cartaginenses. É aí que nós teremos uma guerra entre eles, uma guerra entre Roma e Cartago, chamada de guerras púnicas. Porque chamavam os caras de punis, beleza? Então, nós tivemos as guerras púnicas. Foram 3 conflitos, foram 3 guerras, num período muito grande, tá? Essa civilização se agredindo pelo Mediterrâneo, que no final, nós não vamos falar aqui, né, de todas as características dessas guerras, mas que no final Roma domina Cartago, Roma toca fogo em Cartago, Roma salga Cartago, amaldiçoa Cartago para que nada nasça ali. E Roma agora se torna dona do Mediterrâneo. Tá? Ela vai expandir seu raio de ação pelo Mediterrâneo. Vai ser agora que os romanos vão falar: o mar é nosso, o mar é nostro. Nós dominamos o mar. Tá certo? Observe que nesse mapa, vocês estão vendo bem, ele está meio embaçado, tá? Mas na fase da República, os romanos vão dominar toda essa região amarela bem aí, ó. Toda essa região amarela. Não sei se vocês estão vendo bem aí, abaixo da botinha, ali onde tem Numídia, aí tem Cartago, né? Ali fica no norte da África, ali que era a província que dominava o Mediterrâneo. E os romanos vão entrar em conflito contra eles por todo o Mediterrâneo. E toda essa área bem aí, as margens do Mediterrâneo, excluindo o Oriente, que mais tarde que eles vão para o Oriente, será dominada pelos romanos. Tranquilo? Então, vai ser na República Romana, na segunda fase da expansão romana,
que Roma vai dominar o Mediterrâneo e agora vai falar, o mar é nosso, o mar é nosso. A terceira fase da expansão romana, após eliminar o seu rival, né, o seu rival Cartago, os romanos conquistaram a Península Ibérica, a Gália, os territórios da margem direita do rio Danúbio, o Egito, ou seja, eles foram para o Oriente. Não esqueça, primeira fase, dominar a península. Segunda fase, o Mediterrâneo. Teve treta? Todas tiveram, mas no Mediterrâneo teve uma específica contra os cartagineses, as guerras púnicas. Tá? Terceira fase, outras regiões, incluindo o Oriente. E Roma se torna a senhora do mundo. Tranquilo? Foi na República Romana que Roma se tornou um império. Foi na República Romana que Roma começou a sua expansão. Ok? Então já vimos aqui o mapa, né? Mais uma olhadinha aí, tem mais uma olhadinha, para você ter uma noção. Né? Essa parte amarela é tudo que os romanos irão conquistar durante a República. Porque quando Roma for implantar o Império, vai continuar a expansão. Essa partezinha aí de verde é o que os romanos conquistaram quando Roma implanta o Império. Observe que lá em cima ali da Itália temos os germanos. Observe que eles não invadiram a Germânia. É por isso que mais tarde essa galera que vai vir da região da Germânia invadindo Roma, eles vão chamar de bárbaros germânicos, entende? Porque foram aqueles povos que não foram conquistados pelos romanos. Olha onde é a Inglaterra bem ali, a Bretanha. Né? Observe que eles vão dominar por ali também, Adriano, né? O imperador Adriano vai dominar a Bretanha, fazer o Muro de Adriano. É aquele muro que você vê lá no Game of Thrones, beleza? O Muro de Adriano, beleza? Então, na República, Roma se torna isso aqui tudo. No Império, Roma vai continuar a sua expansão. Beleza. Eu quero terminar essa aula bem aqui, a primeira parte, falando sobre as consequências da expansão. Se Roma está expandindo, então teremos consequências. Vamos ver isso daqui. Maior influência da cultura helenística. Lembra o que é o helenismo? O helenismo é lá no finalzinho da história da Grécia. Na verdade, influência dos gregos. Os romanos dominaram os gregos lá na terceira fase da expansão romana. A cultura helênica, a filosofia grega, tá? A mitologia grega. É tanto que os deuses romanos são os mesmos deuses gregos, só que com outros nomes. Outra frasezinha, olha para mim aqui, outra frase. Os romanos dominaram os gregos, mas os gregos conquistaram os romanos. Novamente, isso você entende. Os romanos dominaram os gregos, mas os gregos conquistaram os romanos. O que eu estou falando para vocês? Que a cultura grega encantou os romanos, entende? E os romanos não destruíram a cultura grega, eles assimilaram a cultura grega. Por isso que teve a grande influência da cultura helênica, da cultura grega. Beleza? Luta pelo poder, tá? Pelos homens novos. O que são esse nome novo, professor? Né? Homens novos é uma nova classe social que começa a surgir. Porque uma das consequências da expansão foi o comércio. Então agora eu tenho novos ricos, perceberam? Que vão querer participação política. E mais tarde o Senado, a República, vai começar a se fragilizar porque nós vamos ter luta política desses novos homens. Esses novos homens também eram generais, os generais romanos. Os caras dominavam a região e os caras bam. Visto para ter ideia, a República Romana tinha tanto medo dos generais que ficou proibido a entrada de exército em Roma. Eles não podiam entrar em Roma, porque eles tinham medo do exército chegar e detonar tudo, fazer um golpe militar, entende? Então era proibido o exército entrar em Roma. Por quê? Porque agora os generais, com suas legiões de soldados, tá? Eles começam a ser uma ameaça para o Senado. Então eu tenho agora luta pelo poder pelos novos homens. Quem eram eles? Anote aí. Uma setinha vai colocar aqui os novos ricos e outra setinha, você vai colocar o quê? Os grandes generais. Tranquilo? Outra consequência da expansão, a marginalização dos plebeus. Por quê? Porque vai aumentar o número de escravos. Seja sincero comigo. Se você tivesse uma fazenda, tivesse pessoas para trabalhar para você de graça, você ia preferir que essa pessoa trabalhasse de graça do que ter um cara para você ficar pagando para ele? Pois é isso que os patrícios vão fazer. Vão pegar os plebeus, vaza maluco. Agora eu comprei escravo para mim. E agora esses plebeus vão sair do campo, vão para a cidade. As cidades romanas vão ficar agora muito populosas. Entende? Desemprego, fome e tal, tudo isso. Por isso que mais tarde teremos a política de pão e circo. Uma política para amenizar os conflitos sociais. Eu vou dar pão e espetáculo para o povo, para eles acharem que eu sou bacana, hein? Beleza? E amenizar os conflitos. Mas a expansão romana trouxe isso. Essa marginalização dos plebeus.
por conta do aumento do número de escravos. Então, crise da pequena propriedade, que não conseguia concorrer com a produção do latifúndio escravista. Isso aqui é uma lógica muito grande também. O grande proprietário tinha muitos escravos, né, que produzia muito, então os pequenos proprietários eles começam, né, a perder vez, tudo isso, vender suas terras, sair do campo, ir para a cidade, passar fome. É isso que está acontecendo em Roma. Então, o escravismo foi bom para Roma? Foi. Mas para quem? Só para o dono do escravo, só para os patrícios. Não foi bom para os plebeus. E pior para os escravos, que mais tarde até os escravos vão se revolucionar. Vou falar na outra aula para vocês, isso aqui, na crise da República Romana. Beleza? Então, crise da pequena propriedade, comércio, vai ser na República que Roma desenvolve o comércio, é na República que Roma substitui a agricultura pelo comércio, o escravismo. Por quê? Porque esse escravo agora que está vindo para Roma, esse escravo de conquista, tranquilo? Então, é muito importante você entender o comércio e entender o escravismo como consequência da expansão romana. Olha, quando a gente fala de escravo em Roma, né, o escravo ele foi o motivo da ascensão de Roma, beleza? Mas também será o motivo da decadência de Roma. Tu vai ver, quando falar de Baixo Império, que Roma deixa de ter escravo e Roma começa a entrar em crise econômica. Por isso que é importante entender o escravo em Roma. Por isso que o modo de produção romano era o modo de produção escravista. E para a gente finalizar aqui, as mudanças provocadas pela expansão levou ao acirramento, à crise da República e à instauração do Império. Olha só. Então, foi toda essa estrutura aí, todas essas características, essas consequências da expansão que vão contribuir para a decadência da República Romana e a implantação do Império lá em Roma. Tá bom, galerinha? Então, essa é a primeira parte de Roma. Monarquia, república, até expansão e consequências da expansão. A próxima aula, nós vamos falar sobre a decadência, a crise da república e sobre o Alto e o Baixo Império Romano. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Você compartilha essa aula aí com seus concorrentes, para que eles também possam correr de forma leal com vocês. Um abraço para vocês. E aguardo vocês na próxima aula de continuação. Tranquilo?